temos o evangelho feito pela Andréia. As vibrações serão feitas pelo Cauê. Nas vibrações, durante as vibrações, o Cauê vai pedir para a espiritualidade aplicar o passe para todos vocês que estão assistindo a reunião virtualmente, né? E após terminando as vibrações, nós já vamos fazer a prece final para quem está online, né? E daremos sequência nos passes aqui no salão para os assistidos aqui da casa. Então, assim, também houve uma mudança, os assistidos continuam sentados e os passistas vão aplicar o passe nos lugares. Recebendo o passe, a pessoa já está liberada para retornar para sua casa, com certeza muito melhor do que chegou aqui. Então, eu convido a todos, se eu esqueci de alguma coisa, depois do Cauê, na hora da vibração, ele fala. Então, eu convido a todos a fechar os olhos, a sentir todo esse carinho que a espiritualidade nos recebe, nos ligando aos nossos espíritos protetores, aos nossos amigos espirituais, sentindo que com eles a nossa jornada fica mais tranquila, que eles estão sempre nos orientando. E com eles, vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Aqui no salão também ainda a gente tem a ajuda da Osibéria, que está na direção dos passes. Nós temos a Margarete, que está na recepção, e a Andressa, que está ajudando a gente aqui nessa inauguração da reunião híbrida. Eu desejo a todos uma excelente reunião e todos sejam assistidos da melhor maneira possível. Muito obrigada. Boa noite. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e vamos nos ater aos itens 26 a 31. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de, no meio de tantas aflições, né, que nós estamos vivendo, nós estarmos reunidos num lugar tão iluminado, tão especial, para que a gente receba, né, através dos ensinos dos espíritos, né, do Evangelho, né, que a gente receba nesse momento todo o ânimo, consolo, né, e fortalecimento. Bom, então, os itens 26 a 31 fala das provas voluntárias, né? Então, esses itens vão falar das nossas aflições, das nossas dores, das nossas expiações que marcam a nossa passagem na Terra, né? Então, no estágio evolucionário que nós nos encontramos, faz parte, né, do pacote, né, os silícios todos, porque eles são instrumentos de purificação, de evolução e de progresso. Ainda mais nesse período de transição planetária que nós estamos vivendo, onde essas aflições e essas dores fazem muito parte do nosso dia a dia, né? Onde a gente, a todo momento, é bombardeado por notícias, né? Mesmo que não nos envolvendo diretamente, com informações de índices, né? Altos índices de suicídio, de transtornos mentais, de doenças físicas, catástrofes,
pestes, né? Estamos vivenciando uma guerra. Então, é necessário, né, essas aflições, essas dores, como um processo de aprendizado, de purificação, né, para o nosso espírito. Inclusive, nos ensinamentos da doutrina, a gente fala da lei da destruição, né? A lei de destruição, ela está ligada às leis da natureza. Então, todas as catástrofes que acontecem, né, ligadas à natureza, seja tsunami, seja furacões, tempestades, enfim, elas são necessárias, né? Porque tudo que é matéria precisa passar por um estágio de transformação. Vamos pensar numa destruição como um processo de transformação, né? Para que haja renascimento, para que haja regeneração, para que haja renovação. Então, todas as provas existentes no nosso caminho, né, vão exercitar a nossa paciência, vão exercitar a nossa inteligência e a nossa resignação, que nada mais é do que aceitarmos, né, de forma passiva, mas consciente e responsável, aquilo que lá no nosso planejamento encarnatório, nós muitas vezes de forma ativa, né, buscamos para o nosso progresso. Essas provas, essas transformações, elas vão equilibrando o planeta, né? Vão equilibrando as energias, vão equilibrando as relações entre nós aqui. Então, ela é necessária. Lembrando que toda expiação, todo sofrimento é sobre a nossa alma e não sobre o nosso corpo, né? Por isso que toda dor, ela tem que ser construtiva, né? Ela tem que tocar dentro da gente, para que transforme a gente, para que transforme a nossa moral, a nossa postura, a nossa conduta, né? Então, enfraquecer o corpo, né, com privações inúteis, isso não traz resultados, né? Porque a gente precisa desse instrumento material para a gente cumprir a nossa missão, os nossos propósitos aqui na Terra. Então, se a gente pensar que Deus é suprema bondade, que Ele é complacente, que Ele é paciente, que Ele nos dá tantas oportunidades quanto nós precisarmos, que Ele vai esperar o nosso tempo, nós não temos o direito, né, de aumentar o sofrimento de ninguém, né? Muito pelo contrário, aqui nós precisamos nos ajudar mutuamente, né, nas nossas respectivas provas, sempre ser um facilitador, um apaziguador, né? E nunca sermos instrumentos de tortura, nem de julgamento, apontando, né, se a pessoa merece ou não passar por aquele sofrimento. E o sofrimento voluntário, ele é bem visto aos olhos de Deus quando é em sacrifício do coletivo, né? Quando ele é em sacrifício ao prol da caridade, né? Então, quando a gente se priva das nossas necessidades básicas, de sono, de alimentação, de conforto, de estar próximo de pessoas queridas, né? Se expondo em situações mais vulneráveis, isso é válido se for para um bem maior, para um propósito maior. Às vezes até a gente precisa conduzir as pessoas queridas para situações de dor, né, que são necessárias no aprimoramento espiritual dela. Muitas vezes a gente tem que conduzir, sei lá, um ente querido, uma pessoa próxima, num tratamento de saúde que a gente sabe que vai privar essa pessoa do contato com as outras pessoas, que vai trazer dor, que vai ser difícil, mas a gente precisa conduzir, convencer, né? Então, a gente é instrumento nesse processo, mas sempre para amenizar,
para ajudar, né, as pessoas, o coletivo, a passarem da melhor maneira por aquela situação. Até nas horas finais da nossa encarnação aqui na Terra, né? Por mais que as últimas horas, os últimos momentos sejam desesperadores, muito aflitivos, nós não temos o poder de abreviar, né, a própria vida ou a vida de quem quer que seja. Então, é um grande erro a gente achar que está sob o controle, né, desse tempo, né? Porque às vezes o mínimo de tempo, 1 minuto, 2 dias, é um momento que a gente ou alguém tem, né, para ter um lapso de consciência, um lapso de arrependimento, fazer alguma reflexão ou olhar a sua trajetória de uma forma que nunca tem olhado antes. Então, só Deus tem o poder, né, de deter ou de prolongar as nossas aflições, né, conforme Ele julgue necessário. Não devemos também temer a morte, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode buscar a morte de forma premeditada, né? Com intenção, né? Ela não pode ser intencional, ou se não de fato, né? Porque essa é uma falta muito grave que acaba atrapalhando muito o nosso planejamento evolucionário, né? E diante de todas essas situações que marcam a nossa trajetória no planeta Terra, né, o que a gente tem certeza, né, é de que Jesus nos deixaria, através do ensino dos Espíritos, um Consolador, né? Ou seja, todos os ensinamentos da doutrina para que a gente pudesse, como nesse momento, se reabastecer, então, se fortalecer, né? Porque eu acho que consolar não é tirar a dor, ninguém vai sair daqui, né, num passe de mágicas e a partir do momento que pisar lá fora, se isentar, né, de qualquer dor e não passar mais por um processo de sofrimento, mas o consolar diante dos ensinamentos é a gente ter o nosso desespero minimizado, né? A gente sair mais sereno. Até porque nunca nos foi prometido que não haveria dor, mas sim de que ele estaria sempre com a gente, né? Sem ainda por cima interferir no nosso livre-arbítrio. E dessa forma, né, a gente consegue desempenhar melhor o nosso papel. Quando a gente entende o porquê das nossas aflições e a necessidade das nossas dores, né, que a dor ela está no nosso caminho, os obstáculos, as adversidades estão no nosso caminho como instrumento, né, pedagógico, como instrumento de purificação, né, tudo fica mais fácil, fica mais leve. Por isso que é indispensável a religiosidade e a espiritualidade, né? Eu não estou nem tratando de religião, mas sim do grau da relação que a gente tem com Deus, né? É essa relação, é esse grau aí de fé, de envolvimento, que vai fazer com que a gente sofra muito menos, né? Se a gente acreditar nessa dimensão espiritual, que nós não somos só físico, que nós não somos só matéria, que existem outras dimensões, que a gente é emoção, que a gente é mente, que a gente tem um aparato psíquico, e mais do que isso, a gente é espírito, né? E o nosso propósito aqui, a gente, né, ter isso muito consciente, de que é amar, de que é se doar,
de que é, de alguma forma, tentar amenizar o sofrimento nosso e do outro, porque conosco também, né? A gente, às vezes, é muito duro com a gente mesmo, a gente se pune muito, se culpa muito, né? E isso acaba agravando ainda mais as nossas dores, né? Então, é sempre tentar controlar o mal que existe, né, no nosso planeta e tentá-lo sempre substituí-lo por paz, né? E termos a certeza de que somos almas imortais. Isso nos dá uma resistência espiritual para passar por todo esse processo, né? Que somos primeiramente espíritos, né? Que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? E se estamos aqui, tem um propósito por trás disso, né? E que nós ansiamos todos, sejam aqueles que encarnaram, né, envolvidos no planejamento, sejam aqueles que encarnaram de forma compulsória, sem ter muita escolha, dentro da nossa essência, lá no nosso cerne, lá no fundo, né? Todos têm, todos anseiam, todos precisam passar por crescimento e purificação, né? Porque nós somos seres perfectíveis e nós buscamos a perfeição, né? Às vezes a gente se perde desse caminho, mas é o que nós viemos fazer aqui, por isso nós estamos aqui. Então, espero que vocês tenham aproveitado os ensinamentos, que tenham chegado até vocês e que todos tenham uma boa assistência. Boa noite a todos. Nesse momento, convido a todos a fecharem os olhos, sentarem confortavelmente, levando os pensamentos a Deus e a Jesus. Neste momento, todos que estão presencialmente e online formam uma só luz. Luz essa que carrega amor, carrega fraternidade e principalmente empatia. Essa luz, ela cobre toda a nossa cidade de Jundiaí, todo o estado, todo o país. Tornando esse povo ainda mais unido, com um único propósito, de todos nos amarmos. Que essa luz, repleta de carinho, alcance todo o nosso continente, da América, avançando para a Europa, África, Ásia e Oceania. Que todos os nossos irmãos e irmãs sintam-se acolhidos, amparados e iluminados. Que essa luz seja direcionada nesse momento a todos os líderes, de menor grau até de maior grau. Que todos que possuem o poder de alguma decisão, que todos que possuem a possibilidade de alguma influência exercer, sejam tocados e lembrem-se do ensinamento do Mestre, de amar o próximo como a ti mesmo, e utilizem esse influência, esse poder, para o bem da sociedade. Que essa luz, nesse momento, ampare principalmente todos aqueles que estão sós, que por algum motivo tiveram que ficar longe de suas famílias e amigos. Em especial, pelas crianças e pelos idosos. Que todos encontrem um local que lhes sejam favoráveis ao amor, à amizade e à alegria.
Levemos essa luz a todos os enfermos do corpo e do espírito. Que se coloquem à disposição de serem ajudados. Que seus familiares, seus entes, seus amigos, os profissionais que cuidam dessas pessoas sejam amparados e fortalecidos para continuarem na busca da melhora e da cura desses irmãos. Direcionemos essa luz a todos os locais que propagam o amor, o respeito e o carinho, independente de qual seja o credo. Que todos sejam fortalecidos, amparados, que seus trabalhos possam crescer e perpetuar a luz de Jesus e do Pai, em forma de amor, e qual seja o nome que lhe dão, para que nosso planeta cada vez mais seja luz, seja amor, seja empatia. Vibremos pelos nossos lares e por todos os lares de todas as famílias. Que o Mestre Jesus, junto de sua equipe, suas equipes, possa entrar, iluminar, desfazer os miasmas que ali estão e restaurar a união. A lembrança de que não estamos aqui juntos por acaso. A lembrança de que a nossa família será a nossa primeira e maior escola da encarnação. Que sejamos sábios para utilizar os ensinamentos que essa casa propicia para nós, para dar o nosso melhor, para darmos o nosso melhor, para nos aprimorarmos a cada dia, em busca do Pai. Vibremos pelas pessoas que nós ainda não conseguimos enxergar como irmãos, para que consigamos um dia nos amar assim como Deus deseja, sem condições. E que nesse momento, a equipe espiritual aplique o passe nesses nossos irmãos que estão em suas casas. Serenizando seus pensamentos, seus sentimentos, e intuindo para a melhor resolução daquele problema que tem lhe tirado o sono, a calmaria. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E assim, para os nossos amigos que estão virtualmente aí nos acompanhando, nós vamos fazer a prece final. E os nossos amigos que estão aqui no salão vão aguardar mais um pouquinho para receber o passe. Então, convido a todos a fechar os olhos. A agradecer. É um momento que nós temos que agradecer muito por todas as oportunidades benditas, pela nossa vida, por podermos acordar todos os dias e tentar novamente, por termos inúmeras chances. Agradecemos sempre pela nossa vida, pelo amparo que os nossos amigos espirituais nos dão. E humildemente pedimos
que Deus, em sua infinita misericórdia, permita que os nossos amigos da espiritualidade continuem nos assistindo, que possam sempre nos ajudar quando vacilamos, quando estamos em dificuldades, e que eles continuem nos inspirando a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que nós encontremos neles a força que nos falta na prova de nossa vida. Que assim seja. Agradeço pela presença de todos. Na próxima segunda-feira, vamos nos encontrar novamente. Pode ser presencial aqui na nossa casa, estão todos convidados, ou virtual, que continuaremos fazendo essa reunião para chegarmos até vocês que nos acompanharam ao longo desses 2 anos, né? Então, a gente vai continuar junto. Muito obrigada a todos e uma ótima semana.